Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. É uma leitura essencial para quem deseja aprofundar sua compreensão das dinâmicas de poder nas relações humanas e organizações. Esta edição concisa oferece uma versão compacta do popular best-seller, proporcionando aos leitores uma abordagem direta e eficaz das principais estratégias que moldam a influência, a liderança e a autoridade no mundo moderno. Greene baseia-se em histórias históricas, episódios famosos e exemplos do cotidiano para ilustrar cada lei, transformando o livro em um guia instrutivo e prático para navegar pelos desafios sociais e profissionais. Seja no ambiente corporativo, político ou social, o poder é um fator presente e muitas vezes invisível que determina resultados e relações. Com uma escrita envolvente, o autor desmistifica as regras do jogo do poder, mostrando que compreender essas leis pode ser tanto um meio de proteção quanto de ascensão pessoal. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, compreendendo o jogo do poder, Robert Greene inicia seu livro destacando a importância de reconhecer que o poder está presente em quase todos os aspectos das interações humanas. Ignorar sua existência é um erro que pode custar caro a qualquer um. Ao analisar episódios históricos e figuras célebres, Greene mostra que os mais bem-sucedidos são aqueles que entendem as regras não ditas do jogo do poder. Neste contexto, o autor deixa claro que o autoconhecimento e a observação do comportamento alheio são fundamentais. A compreensão desse jogo permite agir com estratégia, prever movimentos dos outros e evitar armadilhas. Dessa forma, a leitura vai além das situações profissionais, ampliando para o convívio social e pessoal, proporcionando ferramentas para lidar com disputas, alianças e conflitos. Em segundo lugar, as leis fundamentais do poder. O núcleo do livro gira em torno das 48 leis, cada uma articulada de forma concisa e acompanhada de exemplos reais. Entre elas, destacam-se princípios como nunca ofuscar o mestre, sempre dizer menos do que o necessário e dominar a arte do tempo. Cada lei propõe uma postura estratégica para se posicionar melhor nas relações e alcançar objetivos sem recorrer ao confronto direto. A análise de Greene revela como pequenos ajustes no comportamento e na comunicação podem redefinir a percepção que os outros têm de você, tornando-se mais influente de maneira sutil. O autor enfatiza que o conhecimento dessas leis serve tanto para se proteger dos jogos de poder alheios, quanto para avançar de modo seguro e ético, desde que compreendidas as consequências de cada ação. Em terceiro lugar, o poder do disfarce e da discrição. Um dos temas recorrentes do livro é a importância de não revelar todas as suas intenções. Greene recomenda que se mantenha uma aura de mistério e discrição, pois a previsibilidade torna o indivíduo vulnerável e facilmente manipulável. Na prática, isso significa pensar antes de agir, planejar cada movimento e esconder suas motivações quando necessário. O autor cita exemplos de líderes e diplomatas que utilizaram o silêncio estratégico, o segredo e até mesmo o blefe como ferramentas para consolidar sua posição. Essa abordagem não se limita à manipulação maliciosa, mas funciona como mecanismo para manter o controle de situações e evitar ser surpreendido por adversários ou rivais. Em quarto lugar, como usar o poder de forma ética e responsável. Embora muitos enxerguem as leis do poder sob uma ótica negativa, Robert Greene propõe uma reflexão importante sobre responsabilidade e ética na utilização da influência. O autor não incentiva a manipulação indiscriminada, mas destaca que o poder é um instrumento neutro, podendo ser usado para fins construtivos ou destrutivos, conforme a intenção do usuário. Ao conhecer as regras do jogo, é possível evitar ser manipulado por outros indivíduos e construir relacionamentos mais saudáveis e produtivos. O leitor é incentivado a aplicar as leis com discernimento, pensando nas consequências e nos impactos de suas atitudes, para que o poder seja utilizado para o bem-estar coletivo e o desenvolvimento pessoal. Por último, autoproteção e defesa contra manipulações. Além de ensinar técnicas para obter influência, o livro também é uma fonte valiosa de estratégias para se defender de quem tenta exercer poder de maneira agressiva ou desonesta. O reconhecimento das leis em ação no comportamento alheio permite que o leitor identifique tentativas de manipulação, chantagem emocional e jogos de interesse, neutralizando possíveis ameaças antes que causem prejuízos. A autoproteção passa por manter-se atento às relações, evitar ingenuidade excessiva e impor limites claros quando necessário. Ao transformar o conhecimento das leis numa espécie de escudo, é viável promover uma convivência mais equilibrada, justa e inteligente em todos os ambientes. Em conclusão, As 48 Leis do Poder é uma leitura indicada para profissionais de todas as áreas, estudantes, líderes, empreendedores e qualquer pessoa interessada em aprimorar suas habilidades interpessoais e de liderança. Quem busca crescimento na carreira, mais respeito em círculos sociais ou simplesmente deseja entender melhor os mecanismos de influência vai se beneficiar enormemente deste livro. O diferencial desta obra está na sua abordagem direta, prática e fundamentada em exemplos históricos, o que facilita a assimilação dos conceitos e sua aplicação prática.
Ao contrário de outros livros sobre o tema, Greene não se limita a conselhos abstratos, mas oferece um verdadeiro manual estratégico. O leitor terá à disposição um repertório de atitudes e reflexões que podem ser usadas tanto para avançar quanto para se proteger nas mais diversas situações. Assim, investir nesta obra é investir em autoconhecimento, segurança e previsão de movimentos em situações complexas, tornando-se mais preparado para lidar com os desafios do mundo moderno. Se você quiser apoiar Robert Greene, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!